Acho que um poeta filósofo eu pensaria imediatamente é o Stéphane Mallarmé. Quer dizer, quando ele faz esse projeto de escrever un coup d'idée, quer dizer, um lance de dados jamais abolirá o acaso. Ele está justamente nessa questão da relação entre uma fala particular, que seria o poema, e a infinitude do código, quer dizer, da língua. E ele pretende escrever um poema que contenha todos os poemas possíveis, virtuais, e que seja um poema em que a gente pudesse ler a totalidade de toda a língua francesa, quer dizer, o macro, o todo, cabendo no micro ou no particular, no parcial. E com isso, o Mallarmé desenvolveu uma grande pesquisa e uma grande discussão, lá com aquele livro dele sobre Le mot anglais, que ele fica discutindo as palavras inglesas, ou então, quando ele discute palavras francesas, ele discute, por exemplo, por que a palavra dia em francês é escura? Porque jour significa algo claro, dia. E porque nuit, a noite, ela tem essa abertura, nuit, quando a noite devia ser escura. Então, quer dizer, discutindo essa questão também da arbitrariedade do signo e da motivação do signo que o poeta pretende. E, nesse sentido, aquela ideia dele, por exemplo, de que ele vai fazer um poema que é uma divisão prismática da ideia. A ideia também dele que, no dicionário, nós encontramos já todos os poemas escritos, ou que pode ser escritos, que é uma ideia que o Drummond também vai tirar a partir do Mallarmé. Então, me parece que o Mallarmé, com esse projeto dele de pensar teoricamente a linguagem e de pensar o código e de pensar as palavras, e depois de também inventar, por exemplo, como no Hamlet dele, que ele escreve um drama estático, quer dizer, um teatro que não tem espaço e que não tem tempo e que tem uma voz que fala, mas que ao mesmo tempo se nega, e construir essa espécie de pensamento do limite, sabe? Entre a designação, a significação, a motivação da palavra. Me parece que ele foi um grande poeta filósofo. Quer dizer, você poderia também pensar outros poetas filósofos. Eu poderia ir lá para a Antiguidade pensar no Lucrécio, do De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, e no poema dele, que é um poema, o De Rerum Natura, totalmente, o que eu diria, material, que afirma que o universo não tem origem, que os deuses não existem e que tudo são processos meramente imateriais. Quer dizer, Lucrécio viveu no século I a.C., né? Quer dizer, um grande poeta, filósofo, Lucrécio. Agora, um grande filósofo, poeta, eu pensaria que todos são de algum modo, mas que o Platão é um grande poeta, filósofo, poeta, na invenção dele do mundo das essências, sabe? O mito da caverna. Ele tem várias invenções poéticas magníficas. Talvez ele ficasse bravo de dizer isso. E que tem outros grandes poetas também, filósofos, né? O Nietzsche e o Zaratustra, que é filósofo. E há poetas que estão ali entre os dois. O Hölderlin, por exemplo. Eu não sei, é difícil pensar isso, mas eu pensaria o Mallarmé e o Lucrécio como dois grandes poetas, filósofos. Lucrécio discutindo a natureza das coisas e afirmando que não há Deus, não há deuses e que tudo é processo da matéria incriada. A matéria não é criada, ela existe desde sempre, é bonito isso. E o outro, o Mallarmé, tentando pensar a infinitude do código, pensar a linguagem, mas pensar a linguagem teoricamente. O Mallarmé, você sabe, ele tinha medo de desaparecer.
porque ele via a linguagem, então ele se sentia dentro dela. E para escrever, então, ele punha um espelho do lado dele esquerdo, e sempre que ele escrevia, ele olhava para ver se ele estava ali ainda, porque ele corria o risco de desaparecer. Agora, filósofos, poetas, eu pensava no Platão, quer dizer, na beleza que é a obra dele, né? Eu leio mal o grego, mas ele escreve que é uma coisa, ele é magnífico. E as invenções dele também, né? Inventar um mundo de essência, já pensou? Ele inventa tudo que vem depois, ele inventa o cristianismo, o Platão. Você tem outros grandes poetas, outros grandes filósofos que pensaram também a poesia, né? Mas o Rilke também, nas elegias de Duino, ele se aproxima muito da filosofia existencial, né? O Heidegger, por exemplo, na obra dele, foi buscar nas elegias de Duino do Rilke modelos para explicar a experiência do que ele chamou de Sonntodsein, o ser para a morte do homem. É o Rilke que fornece para o Heidegger as referências, e é um poeta. Nesse sentido, Heidegger está pensando o poeta Rilke como alguém que é filósofo, que está pensando filosoficamente, né, a morte. E, nesse sentido, acho que no século XX, principalmente, a gente passou a ter essa espécie de aproximação, né? Quando a poesia fica teórica. Quando a poesia começa a fazer a teoria da própria poesia, de repente o poeta está pensando como um filósofo, porque a função do poeta era produzir afetos, né? Ele produz afetos, ele produz novas percepções, mas o poeta nunca foi filósofo. O poeta não tem que produzir conceitos. É o filósofo que produz conceitos. Agora, no século XX, principalmente, não, a partir do XIX, Mallarmé, o poeta começou a pensar a poesia e fazer do ato de escrever um poema, o poema sobre poesia, ou o poema sobre poeta. Nesse sentido, ele ficou teórico. E, nesse sentido, ele foi se aproximando da filosofia, e às vezes ele quis ser filósofo, o poeta. Só com uma diferença, que aquilo que está fazendo permanece ficção. Enquanto o filósofo, ele não quer a ficção, ele acredita que ele está produzindo conceitos num sistema que tem uma verdade interna, pelo menos, e que às vezes ele tem pretensão que tem uma validade para todos em geral. Que em geral não tem, só tem uma validade interna, na consistência que ele tem, né? Se for consistente e coerente, ok. Precisa ser, quando é filósofo.